Warner Oliveira, Timaço da Gazeta. Qual a sua leitura do jogo e com a entrada do Luiz Felipe e do Juan, você buscou ter o CSA mais rápido, surpreender o Ipiranga? E ultimamente o Iago Teres tem sido um jogador que se destaca no time, mas não ficou até o final. Foi o desgaste físico? Olha, a gente teve um desgaste muito grande, né, pelas condições do campo, um campo muito pesado, uma grama muito alta, choveu bastante aqui nos últimos dias e o Everton vinha algum tempo sem atuar, foi a primeira troca na entrada do Juan, né, que conseguiu botar velocidade, sofreu algumas faltas importantes, teve um comportamento muito bom. E o Luiz Felipe também, pelo cansaço do jogo, que brigou bastante, o Luiz conseguiu escapar algumas vezes, ajudou. E o Iago, né, se você olhar em qualquer nível, né, do futebol hoje em dia, dificilmente você não troca os atacantes de beirada. E com a gente aqui não foi diferente. Os jogadores se dedicaram muito, né? O Iago fez mais uma excelente partida, participou diretamente no lance do gol, fez uma excelente jogada, né? E o comportamento do Everton trazendo o equilíbrio, o lado esquerdo era muito forte do Ipiranga, né? E depois a entrada do Robinho, do Luiz Felipe, jogadores rápidos para a gente aproveitar, né, os contra-ataques. Cledson Silva, time Futebol Show. Professor, muito se cobra um centroavante e um meia de criação no elenco. O senhor não vê essa necessidade na equipe? Olha, nós temos 3 centroavantes na equipe, né? O Talhari, que infelizmente se machucou, né? O Jô, que brigou bastante hoje, fez uma boa partida. O Thomas fez gol contra o Inter, nosso meia de ligação. O Rodolfo vem entrando muito bem nos jogos também, né? A gente sabe das dificuldades do campeonato, tivemos que nos adaptar aqui, ter uma postura de mais equilíbrio no jogo fora, contra uma equipe que vem tendo uma sequência de elenco, que nos últimos 3 anos vem se classificando para o quadrangular final, buscando acesso, não é fácil. Então, né, a gente confia no nosso elenco, né, e essa questão de trazer mais jogadores, a gente vai ver muita questão de oportunidade de mercado, mas a princípio, né, os jogadores estão trabalhando bastante, estão dando conta do recado. Júlio César Oliveira, Pajusar FM. Professor, por que optou pela dobra de laterais e não colocou um atacante de origem? Olha, a gente estudou muito a equipe do Ipiranga, né, as condições, o contexto do jogo também. O Everton, assim como no Clássico, que foi a última partida que ele fez, ele trouxe muito equilíbrio para a equipe, não para a equipe ficar defensiva, mas toda a sua experiência, a sua liderança, o seu lastro, né, ajudou a nossa equipe, né, a ter um equilíbrio, né, e não ficar exposta ali pelo lado esquerdo de ataque, né, do Ipiranga, que é um lado muito forte. Então, um jogador que já fez essa função várias vezes, que a gente conta com ele, né, e guardando, né, os atacantes, o Juan, o próprio Robinho, para buscar os contra-ataques no final do jogo. Tainá Melo, Sport News Mundo. Bergantim, boa noite. O que faltou em tua visão para o CSA não segurar a vitória? E vencer o Floresta é obrigatório para recuperar o que foi perdido em casa? Olha, faltou, né, a gente segurar um pouco mais, né, logo após o gol, a gente, né, parar mais o jogo. Eles começaram a se atirar, botaram um volume muito forte ali logo após o gol. Faltou a gente de repente travar mais o jogo, fazer mais faltas, ficar com a bola. Mas com certeza, né, a gente tem que buscar essa primeira vitória, né, seja em qualquer circunstâncias. E o próximo jogo, né, mais um jogo difícil fora de casa. A Floresta vem de vitória, né, mas a gente tem as nossas ambições, respeita muito a equipe do Floresta, mas a gente quer buscar sim, né, a primeira vitória na Série C. Evandro Lopes, canal Eternamente Azulino. Com esse futebol, o principal é fazer os 23 pontos para não cair? Olha, eu vi a gente jogando um grande futebol na estreia. Infelizmente o futebol tem dessas coisas, a gente não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ganhar o jogo, mas a gente fez um excelente jogo mesmo contra Confiança. Uma pena que, né, a gente não transformou em gols todo o volume que a gente colocou em casa. E o segundo jogo, né, a gente tem que entender muito bem o campeonato, né? A Série C você tem que competir muito fora de casa. O Confiança fez isso com a gente lá no Rei Pelé. Nós não viemos para nos defender, tivemos as nossas oportunidades dentro do contexto do jogo, do campo,
né, um adversário que tem um aproveitamento muito forte dentro de casa. Então a gente busca sempre a classificação, o acesso, isso não muda nada. Foram 2 jogos, né, que a gente com certeza deixou escapar na estreia, pontuar, vencer em casa, mas nós temos que ter sabedoria para ver jogo a jogo. Óbvio que a gente quer vencer logo, ter uma sequência positiva no campeonato, mas a gente tem que valorizar, né, o jogo de hoje, o quanto que os atletas se doaram, né, nas condições difíceis aqui, a grama alta, pesada, os próprios jogadores do Ipiranga reclamando, mas eles estão acostumados. A gente agora tem que trabalhar forte para conseguir essa primeira vitória em Fortaleza. Thomas Carvalho, Rádio Clube Recantos. Professor, vimos hoje um CSA diferente da partida de estreia, utilizando muitas pontas. Minha pergunta é, mesmo com a dobra de laterais, o CSA teve as melhores chances pela esquerda. O que faltou e o que falta para se ter mais esse equilíbrio na equipe do CSA? E segundo, quando abrir a janela, o senhor irá solicitar reforços à diretoria? Olha, a gente buscou um equilíbrio, né, nas 2 pontas. O próprio campo hoje fazia com que a gente jogasse muito por fora, né, às vezes até com ligação direta. Então a gente tem que entender, né, as situações dos jogos, né, num campo que você não conseguia jogar curto, jogar por dentro, envolver o adversário por dentro. Então a gente buscou sim, né, a aceleração do Everton no começo, depois o Iago fazendo um bom jogo, né, já amarelando o Ivan no começo, buscando as ações ofensivas. Então o importante é que a gente tem peças aí para você poder às vezes equilibrar um jogo difícil fora de casa, né, fazer um jogo de resultado. Uma pena que nós tomamos um empate, mas questão da janela, né, a Série C ela só vai ter a janela lá no final de agosto, né, a gente sempre olha o mercado, está vendo algumas situações que o mercado pode oferecer, né, então a gente não tem que esperar a janela, né, porque ela só vai se fechar em agosto, quando fecha para todos, mas a gente vai trabalhar com o elenco que a gente tem e buscar essa primeira vitória.